Aleluia, aleluia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, oh, Pai amado, Pai de graça. Nós te louvamos e pedimos e agradecemos, meu Pai, porque Tu és bom. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais uma live. Obrigado por mais uma tarde na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nós cremos que irá sustentar cada vez mais. Espírito Santo de Deus, vai nos usando como Teu instrumento, vai tocando e alcançando os nossos corações, vai abrindo, meu Pai, o nosso coração para que ele esteja sensível a ouvir a Tua voz, vai nos desprendendo, meu Pai, de todos os embaraços, de todos os enganos, vai tirando de nós toda a frustração, todo medo, todo trauma, toda a insatisfação. Ah, Pai, que a cada dia, a cada manhã o Senhor vem, meu Pai, trazendo-nos a estatura e graça. Que a cada dia, a cada manhã o Senhor vem nos renovando com a Tua palavra. Que a cada dia, a cada manhã o Senhor vem fazendo o Teu relevo. Renova-nos, usa-nos, fortaleça-nos hoje, amanhã e sempre. E eis-nos aqui por Tua honra e glória, Pai. Pai, nós te louvamos e bendizemos porque Tu és bom. Nós declaramos todos os dias, todas as manhãs, Pai, o nosso amor por Ti. Que o Senhor seja grandemente soberano sobre a nossa vida e que o Senhor faça infinitamente mais do que nós almejamos e esperamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. Saúdo todos com a paz e a graça, não essa paz que vem o mundo oferecer a mim e a você, mas a paz e a graça aí que intercede o meu e o vosso entendimento. Amém? Seja sempre bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal Missão Orar Sem Cessar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, né? E nos conduza cada dia, cada manhã, viver esse evangelho de Deus. Amém? Seja sempre bem-vindo. Saúdo vocês com a paz e a graça. Hoje nós temos um tema muito interessante, falando sobre a falsa humanidade e que o Espírito Santo de Deus possa vir falar no meu e no teu coração. Amém? Seja sempre bem-vindo. Que o nosso Senhor nos abençoe e nos conduz. Você aí que está visualizando a nossa live, você é bem-vindo para ficar. Que nosso Senhor Jesus possa te fortalecer. Você que está no trabalho, está aí ouvindo a nossa live, continua deixando tocar, continua fazendo o seu trabalho, mas ouvindo a nossa live. E se não der tempo de você ouvir tudo, depois você vai lá, assiste mais tarde esse vídeo que vai estar salvo aí pelo Facebook com a Adriana Paula e lá no YouTube com a Adriana Paula. Esses dias os meus vídeos estão ficando só no Facebook devido ao meu celular que está aí com alguns problemas aí para poder enviar, mas creio que logo eu vou estar enviando aí todas as nossas ministrações para lá, para você estar aí. Mas lá também tem muito conteúdo bom, vai lá, não se esqueça, se inscreve, participa, envia este também, porque Deus é bom. Paz e graça ali, Deus te abençoe, minha cunhada linda, maravilhosa. A paz e a graça é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida do Brian. Passa a benção pro Brian, pro Serginho. Deus abençoe vocês, abençoe sua mãe, abençoe a Verônica, o esposo dela, abençoe a Adriana e os meninos, a Rita e as meninas, junto com o esposo dela, né? E os seus irmãos com suas esposas e os filhos, em nome de Jesus, que o nosso Senhor abençoe cada um. Amém? Vocês aí em São Paulo, aí no estado de São Paulo, cidade aí de Campinas, de Hortolândia, que o Espírito Santo de Deus seja com vocês todos. Amém? Um beijo bem grande no seu coração, minha cunhada, vamos que vamos. Já abre sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo do 18 em diante, que nós vamos falar aí dessa, né, falsa humanidade, para que nós possamos entender qual é os planos de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um que está entrando e visualizando essa live. Que Deus abençoe a cada um que está no trabalho, os que estão voltando para casa. Que o nosso Senhor Jesus seja sempre soberano. Eu desejo a todos a paz e a graça. E não essa paz que o mundo oferece a mim e a você, mas a paz e a graça que intercede o meu e o vosso entendimento. E vamos que vamos para a nossa reflexão do dia, porque Deus é bom e o nosso Senhor Jesus é bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, tá? A falsa humanidade é pior do que a falta de humildade. A falsa humanidade é pior do que a falta
de humildade. Porque a falsa humanidade, muitas das vezes, meu querido e minha querida, nos leva até mesmo nos enganar. Enganando a si próprio e aqueles que verdadeiramente é humilde. Evita atitudes forçadas. Lá no livro de Colossenses, nós vamos falar sobre isso. Capítulo 2, versículo 18 e diante, diz assim: ninguém vos domine o seu arbítrio com pretensão de humildade e de culto. Vou repetir. Ninguém vos domine a seu arbítrio, né? Com pretensão de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, no qual todo o corpo, provindo, é organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos carregar ainda de ordenanças, como se vivesseis o mundo tais como. Não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm na verdade algumas aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A palavra do Senhor é uma palavra linda, meus queridos. Eles dizem que Paulo dizia que ele traça o perfil dos falsos mestres. Paulo traçava os perfis dos falsos mestres que atuavam entre o povo de Deus naquela época. E continua atuando em nossos dias. Ele tem aparência de humilde, além de comportamentos e hábitos modestos, exatamente para atrair as pessoas para si. Porém, trazem ao seu interior uma natureza carnal e diabólica. O pior é mais demônico, ensinamento propagando por eles entre os cristãos. Em Colossenses dizia que apenas a fé em Jesus não era suficiente para levar alguém a alcançar a salvação. Por isso ensinavam as pessoas a cultuarem os anjos para que eles pudessem agir com intercessão diante de Deus. Tal heresia negava completamente a eficácia do sacrifício de nosso Senhor em favor dos pecados de toda a humanidade. Além disso, o desqualificava como o único mediador entre nós e o Altíssimo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e Hebreus capítulo 8, versículo 6, dizem que veja se não é exatamente isso que tem ocorrido. Lá diz bem claro sobre isso. Ao longo do século, as pessoas têm sido ensinadas pelos religiosos que dizem que há caminhos alternativos para se chegar ao Pai, como preces dirigidas a santos e a prática de caridade, por exemplo. Contudo, qualquer tipo de ensinamento oculto que não coloque o Senhor Jesus como personagem central é como o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Deve ser rejeitado imediatamente. As pessoas que não colocam o Senhor à prática em primeiro lugar, essas pessoas precisam ser rejeitadas, abominadas, porque essas são a falsa humanidade. Quando uma pessoa recebe a sã doutrina da palavra de Deus, ela é totalmente liberta dos conceitos da filosofia e dos pensamentos que dominam a sua mente e a conduzem à vida distante do Senhor. Porém,
Lamentavelmente, há aqueles que depois de alcançarem a liberdade pela fé em Jesus, se deixam influenciar por palavras e pensamentos cujo objetivo não é outro senão confundi-los e levá-los novamente à escravidão espiritual. Quando isso ocorre, eles voltam a ficar debaixo de imposição religiosa, costumes e tradições que cauterizam a mente e os impedem de raciocinar de forma correta. Por isso, Paulo alerta os colossenses e nós também a não regredirmos ao que éramos, pois o Espírito Santo de Deus é a fé inteligente que nos fez livre dos enganos malignos que tem dessa palavra, que tem destruído muitas vidas. A fé inteligente é aquela que obedece à palavra de Deus. Portanto, quem se deixa guiar por ela jamais será enganado ou iludido por quem quer que seja. Aleluia! Então aqui Paulo, ele fala, né, que nós devemos, né, ser vigilantes e andarmos segundo a doutrina de Deus, segundo a palavra do Pai, porque Deus, ele é amor, mas ele ensina nas palavras da Bíblia, do livro sagrado dele. Ele nos ensina todos os dias a fugir da presença dos falsos profetas, das falsas humanidades, das pessoas que enganam até a si próprio. Então tome cuidado, porque a palavra de Deus é uma palavra que ela vem todos os dias, nos, trazendo essência, e não para a morte, mas para uma vida eterna. Amém? Uma preparação para uma pós-vida eterna após a nossa morte aqui na vida terrena. Porque nós precisamos morrer para poder ir para a glória do Pai, para viver a vida eterna. Não tem condição de vivermos a vida eterna aqui nessa terra. Porque aqui nós somos imortais. Então nós temos que preparar o nosso espírito para que ele possa desfrutar dessa vida eterna. Amém? E diz mais assim: quando a humanidade é falsa e os outros percebem, porque veem essa pessoa com um ato adulador, arrogante, pois a realidade pena. Finge ser humilde. A humildade protege o cristão de adotar uma opinião sensata. A falsa humanidade leva a pessoa a agir de forma hipócrita. Cultivando a humildade. Quando nós cultivamos a humildade, como toda a outra virtude de caráter, deve ser desenvolvida, cultivada. O cristão deve estar sempre preocupado em crescer, alcançando um nível de maturidade que a qualifique o ser agente de mudança. A seguir, propomos alguns conselhos para uma vida de humildade. Mantenha sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Quando o Senhor passa a ocupar o primeiro lugar da sua vida, uma pessoa humilde, a humildade brota de maneira natural. Seja um servo obediente. Seja um servo obediente à palavra de Deus. A pessoa que entroniza a Cristo em seu coração deseja sempre lhe obedecer. A paz e graça, pastor Márcio. Deus é fiel, meu querido. A pessoa, meus queridos amados, quando ela se entroniza a Cristo, o seu coração desejará sempre ser obediente. Por isso, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim, para mim e para você, meus queridos:
Lá no livro de João, só abrir um pouquinho aqui. João 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso diz a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, diz assim, a prova de amor que Deus exige não são palavras, mas obediência aos seus mandamentos. Ele tem o domínio, o direito de determinar seus estatutos. Amém? Ao ser humano, portanto, cabe àquele que lhe teme provar o seu amor, com consideração e submissão à palavra dele. A obediência é o grande vínculo entre o homem e o Altíssimo, pois por meio dela, ele reconhece a autoridade e a grandeza e a sabedoria divina. Então, meus queridos, observa bem. Se aqui a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, já diz para mim e para você, claramente, nitidamente, que nós devemos o quê? Devemos amar e guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, ele precisa ser guardado na tábua do nosso coração. Mas nós também precisamos fazer jus desses mandamentos do Senhor. E um dos mais pedidos desse mandamento, além de amar a Deus acima de todo e ao seu próximo como a ti mesmo, nós devemos obediência à palavra de Deus. Por isso que aqui em João 14, 15, ele deixa bem clara essa palavra minha a você. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, ele também faz uma ressalta nessa palavra. E ele diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 24 e 25. Ele diz a mim, a você: e ao servo do Senhor não convém contender, não convém, contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver, e se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, ele diz aqui para mim e para você, ele diz, olha, além de se manter distante do pecado, o apóstolo aconselha Timóteo a procurar o que era justo, justo e virtuoso diante de Deus. Amém? Diante de Deus. No entanto, esse conselho tem sido desprezado por muitos que, ao invés de fugirem do pecado, têm ido ao encontro dele, frequentando lugares propícios para o mal, convivendo com pessoas que influenciam ao erro, ou visitando sites que o levam a pecar. Esses são os que não têm resistido a si e se entregado aos seus desejos e às suas paixões. E ele diz mais ainda: nem a palavra de Deus, nem a fé devem motivar discussão e contendas. Esses tesouros nos foram dados para serem preservados com temor, sinceridade e espírito firme, porém agradável somente aos vaidosos, apreciam polêmicas, brigas e questões controversas em torno
das Escrituras. O servo de Deus não usa suas forças para fins sem proveito com estes, mas para ensinar. Ele instrui com mansidão, que é o antídoto contra as contendas, a fim de resgatar aqueles que têm sido vítimas do engano e estão presos a Satanás. Diante disso, pessoas ludibriadas, rebeldes e obstinadas estão à espera do ensino. Mas, para que a verdade de Deus possa alcançá-las, é fundamental que o instrutor tenha temperamento ameno, paciente e perseverante. Isso está lá em Tito, capítulo 3, versículo 2. Olha como a palavra do Senhor ela é maravilhosa, né? Ela traz a nos ensinar, dizendo dessas questões, sabe? Que nós devemos tomar esse cuidado, para que nós não caímos como aquela falsa humanidade. E compreendemos de fato qual é o nosso papel, mediante nós que estamos sendo ministradores dessa palavra do Senhor. O que eu tenho para passar para o meu irmão, para o meu próximo, que eu posso acrescentar na vida dele e não diminuir a fé dele, não colocar ele em contradição e não trazer a ele uma discórdia. Qual é a palavra que Deus vem trazendo todos os dias ao nosso coração? A primeira palavra que ele vem trazendo: obediência. Obediência na palavra do Senhor. Nós devemos ser pessoas que temem sobre a palavra de Deus. Porque quando nós buscamos ao ensinar outra pessoa, ao dizer, a falar uma palavra, a gente precisa buscar uma ênfase dela, com bastante entendimento, sabe? Trazendo sempre essa diligência, para que ela conheça a verdade, sabe? Indicando, demonstrando para outra pessoa que ela precisa ser meditante da palavra do Senhor na fé, que ela busque culminar na Bíblia todos os dias da vida dela, ensinar os preceitos verdadeiros de Deus, porque tem muitas pessoas que não são cristãos, mas que por uma palavra a gente possa chegar ao coração dela e trazer a ela a curiosidade de conhecer a Deus, para que eu e você possamos fazer isso com diligência, fazendo de certo a obra do Pai. A gente precisamos ensinar as pessoas a praticar, mas a praticar como o Senhor quer, do jeito dele, com humildade. Por isso que disse que eu iniciei dizendo do nosso título, que é cuidado com a falsa humanidade, pois a falsa humanidade ela é pior do que a falta de humildade. Porque muitas pessoas, às vezes, por um declínio, perde a sua humildade. Mas ela consegue se regenerar e voltar, permanecendo, buscando dela uma humildade, com simplicidade, trabalhar com a obra do Pai. Mas se nós não vigiarmos muitas das vezes o nosso coração, que é vaidoso, que é presunçoso, cheio de vontade, carnais, nós nos perdemos. E quando nós perdemos, nós começamos a praticar uma fé mentirosa, uma fé enganadora, uma fé que muitas das vezes faz com que isso sobressaia os interesses pessoal para mim e não para Deus. Lembrando que o nosso papel nessa terra é de levar o evangelho do Pai, não para nos ter vanglória financeiras, mas sim para ganhar almas para o Senhor, para levar as pessoas para conhecer a casa do Pai, para levar pessoas para ter tempos de relacionamento entre os irmãos na casa do Senhor. Amém? E é essa palavra que o Senhor traz sobre essa tarde, que nós vivemos a primeira posição de obediência, para compreender de fato
que nós não podemos deixarmos cairmos como falsos profetas ou falsas humanidades que estão ali para tirar um bom proveito daquela situação, e sim para trazer pessoas para voltar ao arrependimento e conhecer Jesus, quanto ainda dá tempo. Que pode chegar um dia que para mim ou para você não vai mais dar tempo. Então, que nós corremos agora, quanto ainda dá tempo. Amém? E o Senhor, ele diz mais para mim e para você. Depois que ele falou conosco sobre, em João capítulo 14, versículo 15, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 27, ao 25, né? Que sejamos dependentes de Deus, como uma criança depende do pai. Nós devemos ser dependentes de Deus. Nós devemos ter essa dependência, como um filho depende do seu pai. A criança é confiante e inocente, e não arrogante. A criança é obediente, principalmente quando lidar por um pai eficaz. Então, presta bem atenção, nós não podemos ser desobedientes. Lembra que nós devemos agirmos como criança, principalmente quando é com o trabalho do pai, obediente à vontade do pai, à palavra dele. Tudo que ele manda nós fazemos com prática, com êxito, com amor, mas com diligência, com carinho, aptidão, mas também com mansidão, com generosidade, sabe? Sabendo respeitar os limites, para que isso não venha atropelar nem só para você, para mim, mas para com o outro, para quem nós estamos ali tentando resgatar a vida para Jesus. Amém? E ele diz assim, lá em Mateus, capítulo 18, versículo do 3 ao 4. Mateus, capítulo 18. Só abrir aqui rapidinho. Já deixei marcadinho para não perdermos tempo. Mateus, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 18, versículo 3 ao 4. Ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converteis e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A palavra do Senhor diz, a conversão é a mudança que abrange todo o nosso ser. É uma atitude da própria pessoa ao ouvir a palavra de Deus. Ela se arrepende dos seus pecados e da sua vida errada. Além disso, decide mudar o seu comportamento e passa a andar em obediência à vontade divina. Jesus deu o exemplo dos meninos para deixar claro o tipo de conversão que Deus tem procurado. Uma criança não traz a falsidade no coração, pois suas atitudes são boas e puras. E nesse aspecto que temos de ser como meninos. Aqueles meninos que compreendem a vontade do Pai, a vontade que Deus mandou. E ele fala, olha, para que você chegue até a mim, você precisa estar com suas mãos limpas, com seu coração puro, um coração humilde, um coração genuíno, um coração como de criança. Se eu e você não tivermos com esse coração, nós não poderemos herdar o reino do céu. Se o nosso coração não tiver um coração desprendido, um coração totalmente livre do pecado, um coração totalmente liberto do ódio, da cólera, da mágoa, nós não poderemos alcançar o reino do céu.
Então eu posso viver uma obra inteira nessa terra, pregando, pronunciando o evangelho do Senhor, dizendo que eu amo Cristo, que Ele é o que liberta, Ele é o que me restaura. Mas se o meu coração, o coração da Adriana, não estiver limpo, ele não estiver puro, ele não estiver totalmente desprendido de tudo que é mal, de tudo que é lascivo, do passado, da dor, do pecado, do ódio, do aborrecimento, eu não posso herdar o reino do céu. Eu posso pregar, mas o dia que eu morrer, eu não entrarei no reino do céu. Porque o meu coração não estava totalmente voltado para Deus. Mas a Adriana pregou o evangelho do Senhor, a Adriana falou do aborto do Senhor, Adriana fez, mas não estava. Se o meu coração não estiver como um coração de uma criança, eu não posso herdar o reino do céu. Eu não posso entrar. Eu não tenho o livre acesso àquilo, porque eu só posso entrar se eu estiver com o meu coração totalmente desprendido. O meu coração perdoado, meu coração, sabe, totalmente arrependido. Por isso que o Senhor nos trouxe sobre essa terra, para que nós voltássemos ao arrependimento e mudasse toda a nossa visão caótica, mudasse toda a nossa maneira e nos convertesse, sabe, consertasse dos nossos maus caminhos, das nossas más ações. Só assim eu posso fazer qualquer caridade, mas se nada disso que eu não fizer para me redimir, me limpar e me purificar, com certeza eu não entrarei no reino do céu. Então, a gente precisa voltar como criança. Por isso que diz que a criança, ela é totalmente dependente do pai. Nós somos crianças totalmente dependentes do nosso pai. Qual pai? O Abá, o Deus conosco. O pai, o nosso pai. Não pai terreno, não pai biológico daqui da terra. Não, estou falando pai. O pai de todo, o pai da nação. O pai que nos trouxe para essa terra com um único propósito: nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos convertermos de todas as nossas transgressões, voltarmos ao arrependimento, deliberar perdão, ser perdoado, amar o nosso próximo como a nós mesmos e acima de tudo, amar e servir a Deus. Se eu consigo fazer todos esses mandamentos, se eu ando segundo o que é a diligência de Deus, então tenha certeza, eu vou herdar o reino eterno. Mas se não, Deus vai dizer para mim: aparta-te de mim, Adriana, porque eu não vos conheço. É assim que ele diz para nós, quando nós não nos convertemos. Ah, não, eu perdoei. Você perdoa como? Não, perdoou. Quem perdoa não fica remoendo, retrocedendo, tentando jogar a seta, não. Quem perdoou, perdoou e pronto, seguiu-se em frente. E é essa palavra que Deus traz para nós essa tarde, que nós devemos voltarmos para Ele como criança. Nós não sabemos que dia nós vamos voltar. Nós não sabemos se nós morreremos daqui a pouco, ou se vamos morrer amanhã, ou se é daqui 1 ano, ou se é daqui 6 meses, ou se é daqui uns 100 anos. Nós não sabemos. Então, nós não sabemos quanto tempo nós temos sobre essa terra. Que nós possamos viver o dia de hoje. E tiver que arrepender, arrependemos hoje. Porque se amanhã não der tempo, a gente já se arrependeu e já se voltou para Deus. É isso o propósito. É isso o desejo do coração de Deus sobre os filhos dele. Que nós façamos isso. Amém? E ele diz mais, lá em Mateus também, 11, versículo 29. 11, versículo 29, do livro de Mateus. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor diz para mim e para você assim: olha, o desejo do Senhor, o meu desejo, filho meu, é, sabe, é dar ao alívio para aqueles que sofrem, é facilitar os que estão sofrendo, é poder, sabe, diminuir a sua dor. Então, removendo o fardo de dor e o tormento que tem carregado, mas é preciso que cada um entenda
que não é porque alguém está sofrendo que Jesus irá ao seu encontro para libertá-lo. É preciso exercício da fé, entende? É preciso exercitarmos a fé para que o milagre aconteça. E isso é a pessoa que se torna a pessoa que toma a atitude de buscar o Salvador para receber às suas mãos a vida abundante que ele prometeu. Isso está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Se eu e você compreender de fato que nós devemos pegar o nosso jugo e lançar sobre os pés do Senhor e aprender do Pai, do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, que é manso, que é humilde de coração, nós encontraremos descanso, mesmo nos dias de tribulações, mesmo nos dias de escassez, os dias de tempestade. Nós vamos encontrar alívio, nós vamos encontrar refrigério. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar como? Humilde. Com o coração o quê? Totalmente desprendido do ódio, do rancor, da dor. Nós devemos estar o quê? Obediente à palavra de Deus. Nós devemos estar obediente à palavra de Deus. Durante todo o tempo, Jesus andou com os discípulos. Quero te dizer, ele andou com os discípulos. Procurou ensinar sobre a simplicidade e a humildade de coração. Relaciona-se com as pessoas seguindo o exemplo de Deus. Se nós começarmos a entender, a respeitarmos o ao outro e relacionarmos com ele como Deus relacionou, então as coisas serão mais fáceis. Olhando sempre para o exemplo de Cristo, evita-se de forma consciente o elitismo, a intolerância, a distinção de classes e de autopromoção. Sirva o próximo, servindo como se serve a Deus, servindo a Deus. Nenhum outro gesto de Jesus ensina mais sobre a humildade do que quando ele lavou os pés. Quando ele lavou os pés dos discípulos. Nós vamos ver isso lá em João, capítulo 13. Só um versículo para trás. João, capítulo 13, diz bem no versículo 1. Assim, ó. Deixa eu só passar aqui um para frente. Acho linda essa passagem dele. Quando, aqui ó. Só um pouquinho aqui. João 13, versículo 1. Quando fala do lava-pé, né? Que o Senhor Jesus fez esse ato maravilhoso, né? E nós, muitas das vezes, somos submetidos a isso, né? A não entender, parece. E lá no Senhor diz assim, olha. Ó. Orando antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora e passar deste mundo para o Pai. Virando o versículo 2. Como havia amado os seus, estava no mundo e amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no seu coração, de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés e a enxugá-los
com a toalha com que estava cingido. Presta atenção. A palavra do Senhor é uma palavra linda, maravilhosa. Para entender melhor este ato de Deus, o Senhor Jesus precisamente precisou conhecer um pouco a cultura daquela época. Naquele tempo, a locomoção era feita basicamente a pé. E calçados usados era sandália. Com isso, os pés ficavam extremamente expostos, não somente à sujeira, mas também às doenças. Assim, quando a pessoa adentrava uma casa, o anfitrião designava o escravo mais simples para a função de lavar os pés do convidado. Caso não possuísse um servo, o anfitrião dava ao visitante condições para que ele mesmo fizesse isso. Mas, na ocasião da ceia, nenhum dos discípulos teve a iniciativa para lavar os pés uns dos outros, nem mesmo do próprio mestre. Por isso, ao verem-no tomar tal atitude, assumindo o lugar do menor do escravo, eles ficaram admirados. Veja que nem sempre o nome de servo indica boa vontade, bem desempenhar qualquer tipo de serviço. Infelizmente, muitos não estão dispostos a servir nem mesmo a Deus, quanto mais ao seu próximo. Entende? Olha para você ver que atitude. Deus precisou parar aquela ceia para ele mesmo tomar a atitude para lavar os pés de daquele pessoal que estava ali dentro. Porque daquela festa, porque nem os servos dele, nem os anfitrião estava preparado. Então o Senhor se fez o anfitrião, mas ele de anfitrião, ele se desceu de servo para poder tomar essa atitude. Atitude que muitas das vezes passa despercebido sobre mim e você. Deus, meus queridos, ele é maravilhoso e ele nos ensina no simples. Ele que devia ser servido e foi ele que serviu. Ele que devia estar ali esperando as pessoas lavarem os pés dele, ele não é o mestre, e ele que lavou. Muitas das vezes nós queremos ser honrados em vez de honrarmos. Nós queremos, ganhar em vez de dar. E o Senhor nos ensinou, melhor é dar do que receber. Melhor é fazer do que esperar fazer para você. Melhor é você ir em vez de esperar que alguém vá. Muitas das vezes são as coisas mínimas para Deus tocar no nosso interior e falar, olha, você não precisa de dinheiro para pronunciar a minha palavra. Você não precisa que te mande ir falar do meu evangelho. Vai. Abra sua boca, porque quem faz a obra sou eu. Você só pronuncia. Você só vai falar o que eu te falar. Vai, porque quem te leva sou eu. E muitas das vezes as pessoas ficam esperando. Quem vai, Senhor? Quando Isaías chega à sala do trono, que ele escuta aquela pergunta, a quem eu enviarei? Isaías falou, meu Deus, eu estou na sala do mestre. Eu posso ouvir a voz do Criador. E ele pergunta, mas pai, a quem eu enviarei? E ele fala, envia-me. Envia-me. Muitas das vezes, precisa muito que a gente diz assim, eis-me aqui. Envia-me. Envia-me. Essa atitude parece que é tão difícil no coração do ser humano, porque nós parecemos que temos medo, né? Muitas vezes agimos como Jonathan. Fugimos da presença do Senhor porque temos medo.
de ir, de falar, pregar o evangelho para os cantos todos desse país, desse estado, desse mundo, porque temos medo do que vamos ser repreendidos. Porque queremos procurar palavras bonitas, e de palavras bonitas o inferno está cheia. Quando simplesmente o Senhor só quer que nós pregamos e proclamamos o evangelho dele. De palavras e canções bonitas o inferno já está cheio. Deus precisa dos verdadeiros adoradores que buscam e que clamam e falam do amor dele em espírito e em verdade. Deus só quer aquelas pessoas que pagam preço por ele. Só quer ouvir que aquelas pessoas sejam um canal de bênção na vida dos outros. Porque quantas pessoas estão tirando as suas vidas porque não tem quem vai e pregue ou que fale do amor do Senhor. É tão simples. É só você começar a ter intimidade com o Senhor, abrir a Bíblia, culminar, estudar a Bíblia. Como eu iniciei para você, muitas pessoas perdem tempo com sites de pornografia, em vez de perder tempo com a palavra do Senhor. Perde o tempo com canais de fofoca, em vez de perder o tempo meditando na palavra do Senhor. Perde o tempo futricando da vida dos outros, em vez de perder o tempo praticando a palavra de Deus, salvando vidas para Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz, cuidado com a falsa humanidade, porque ela vai te levar à perdição e à morte. Busque-me quando você ainda consegue achar. Seja diligente, seja obediente à minha palavra. Seja servo, seja filho. Obedeça as minhas instruções e a pratique-a. Isso é um mandamento tão fácil, mas nós nos tornamos eles tão difíceis perante e mediante a palavra de Deus. E o Senhor fala mais ao nosso coração. Como eu disse para vocês, né, que durante todo o tempo Jesus andou com os discípulos, ensinando sobre simplicidade e humildade. O Senhor ainda fez mais. Para crescer é preciso, para crescer é preciso humilhar-se. Pode-se afirmar, sem exagero, que todos os homens verdadeiramente grandes foram simples e modestos e humildes. Isso porque a petulância e a presunção que cegam e marcam os medíocres, os pequenos, que pensam serem grandes, são substituídas por um sentimento de humildade sincera, que acoroa os homens excepcionais ou santos. Ficou conhecido como pai das missões modernas, Nenhum outro cristão talvez tenha feito mais pelo evangelizamento da Índia do que William. Ele era movido por uma profunda paixão apostólica. Lista das suas realizações em 40 anos de do trabalho missionário. Simplesmente impressionante. Observa que alguma das suas realizações, as primeiras tradução completa ou parcial na Bíblia, expressa 40 línguas. Na Índia, China, Ásia. Primeira obra em prosa do primeiro jornal. Esse moço, William, que eu estou citando para vocês dele, ele é um dos primeiros missionários que entendeu o ID, que entendeu o chamado de Deus, que entendeu a missão. Esse nosso canal é o canal Missão Orais Sem Cessar. É um canal que ora, que busca levar a palavra do Senhor, uma reflexão do Senhor, praticamente todos os dias.
para que as pessoas verdadeiramente entendam qual é o nosso papel perante a sociedade? Não, perante Deus. Qual é o chamado de Deus? É de missão, é de pregar, é de falar do amor do Pai, é de ajudar as pessoas com a palavra, muitas vezes de exortação, de correção, muitas vezes palavras de amor, palavras de calento, a palavra que no dia o Senhor tem de melhor para nós, entende? Mas é através dessa palavra que o Senhor vai tirar as escamas de espinho dos nossos olhos, a cegueira, os tampões que estão atrapalhando as nossas viseiras. Só depois que tirar essa viseira dos nossos olhares e nós começarmos a ter um olhar de águia, é que nós vamos entender que nós não andamos por vista, e sim por visão. E a nossa visão precisa ser em Cristo Jesus. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós estando assim, compreendendo, vivendo o Evangelho de Deus, vivendo essa missão do Senhor, compreendendo qual é a boa, perfeita vontade de Deus e compreendendo qual é o propósito do Pai sobre mim e sobre você, só assim nós vamos alcançar, como eu sempre digo, o tal sonhado, almejado sucesso. Para que eu e você consigamos vencer essa plenitude e não fazermos parte do time, né? Não fazemos parte do time da falsa humanidade. Nós precisamos então compreender que nós vivemos de obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência ao ministério do Pai. Obediência ao trabalho da lida. Então, seja humilde, seja doce, seja generoso, mas seja manso. E ide pregar o Evangelho por todos os cantos dessa terra. Amém? Eu te desejo uma tarde de hoje agraciada, compadre. E que essa palavra que ele ministrou primeiro no meu coração, e eu creio que entrou no teu coração, ela seja caída em terra fértil e ministrada 100 por 1. Aonde Cristo Jesus habite e ele faça a morada dele. E que o Senhor te use e te abençoe todos os dias da sua vida. E que ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga-nos a paz. E que ele nos ensina a cada dia, a cada manhã, a vivermos humilde, a vivermos obediente e ide pregarmos o Evangelho do Senhor e compreender que nós viemos nessa terra para servir e não para ser servido. Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a tua família, abençoe tua casa, que Deus vá de encontro aos seus que estiverem doentes. Nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda retalaia, todo dado inflamado de Satanás, toda a casa de jugo desigual que caia por terra agora, porque que Cristo Jesus habite no teu lar, que ele seja sempre soberano para com você. Não se esqueça, hoje é terça-feira, é dia de oração em família. Pega teu marido, pega teus filhos, pega tua esposa, pega teus cutinhos, ora, ora. Eu não tenho meu varão não, Adriana, mas ora, porque a oração da mãe alcança o coração do Senhor. Então ora. Quem não tem marido, ora 2 vezes, porque você precisa ser forte, mulher, e corajosa, porque você precisa abençoar o teu lar, até que então o Senhor conceda a você o seu marido, para que ele seja o cabeça do teu lar, e que Deus abençoe todos os lares, que Deus repreenda toda a rebeldia, que caia por terra a rebeldia dos jovens, que caia a rebeldia do marido, que caia por terra a rebeldia da esposa, que caia a rebeldia das contendas, e que o Espírito Santo de Deus seja toda a nossa casa, e seja com toda a nossa congregação. Que Deus abençoe na sua vida o nosso pastor Márcio, Deus abençoe a casa dele, abençoe a pastora Joyce, abençoe a Alice, o Erasmo, a Isabelle, que o Espírito Santo de Deus seja com a vida de todos vocês, pastor, com a vida da Mércia,
a vida também da Jane, que Deus abençoe a casa dela, a casa da Mércia e todos os seus irmãos e familiares, e da pastora também, os familiares todos dela, em nome de Jesus. Lê, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa fortalecer a cada dia, cada manhã. Deus abençoe todos que visualizaram a nossa live, a casa de cada um que visualizar essa live, os que ainda irão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe os lares de vocês, abençoe a família de vocês. Eu oro por todos os meus vizinhos aqui do Shopping Park. Que Deus abençoe minha vizinha Cleusa, os familiares dela, minha vizinha Adélia, a Dália e seus familiares, a minha vizinha Amanda e seus familiares. Que o Espírito Santo de Deus seja com todo o bairro Shopping Park, seja com a nossa casa, seja com a casa da minha mãe no bairro Jardim Europa, dos meus irmãos Sérgio familiar, Denivan familiar, Alessandro familiar, Glaucio familiar, Eduardo familiares, o Anderson e os filhos dele, os familiares de todos os filhos dele. Que o Espírito Santo de Deus seja com cada um. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos em Cristo. Que Deus vá de conta a vida do irmão William. Que Deus fortaleça ele. Que o Espírito Santo de Deus seja com ele todo o tempo. Que o Senhor dê a cura a ele, o renovo. Que Deus também vai de encontro à vida da Anitta, irmã da pastora Lenita. Que o Senhor seja soberano para com ela. Fortaleça ela nesse tempo que ela está passando aí de quimioterapia. Que o Espírito Santo de Deus seja soberano e traga a cura, dá a ela a paz, o descanso, que ela possa retornar para o lar dela com vida e saúde. Deus te abençoe, meus queridos, a paz e a graça seja com todos vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?